Deus, na sua infinita graça e sabedoria, revelou para um pastor da Igreja Assembleia de Deus qual é de fato a Igreja verdadeira do Senhor. Essa revelação divina trouxe muita paz e alegria ao coração daquele homem. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e já compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Recados dados, bora pro vídeo. Muitas pessoas acreditam que todas as igrejas conduzem os seus fiéis à salvação, desde que essas mesmas igrejas falem de Deus. Essas pessoas costumam afirmar que todos os caminhos levam a Deus, quando na verdade esse é um engano satânico. Sim, isso porque em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, Jesus foi categórico em afirmar que existem apenas dois caminhos. E apenas um desses dois caminhos leva a Deus, a salvação eterna. O outro caminho leva à perdição, à morte eterna do ser humano. Hoje nós vamos entender o quão perigoso é crermos que todos os caminhos levam à salvação. Todo ser humano na face da terra que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador e decide se tornar um cristão e se tornar parecido de fato com Cristo, é necessário ter mudança de vida. É por isso que a palavra é conversão. Fulano se converteu ao cristianismo. Isso porque a pessoa está andando aqui, em direção ao ritmo do mundo. E aí, quando ela conhece a Cristo, ela faz a conversão. Ela dá a volta e começa a andar em outra direção. Numa direção contrária a esse mundo tão tenebroso e de trevas realmente. Então, acreditar que todos os caminhos levam a Deus é acreditar que uma pessoa que está no caminho errado, mesmo assim, no final ela vai se salvar sem ter mudança de vida. E enquanto eu escrevia, o roteiro do vídeo de hoje, me veio à mente um fato que me marcou muito na minha adolescência. Um fato que retrata bem essa questão. Eu morava com os meus pais numa rua e essa rua que nós morávamos, perto da nossa casa existiam 3 casas de macumba, que aqui é conhecido como Xangô, casa de Xangô. Então a gente morava numa casa, na frente da nossa rua tinha um, por trás da nossa casa tinha outro e descendo a nossa rua tinha outro. Ou seja, a gente morava num lugar assim cercado, E da nossa casa dava para escutar quando eles estavam fazendo festa lá e tudo mais. Uma mulher, ela era prestanista e sempre passava ali na nossa rua, oferecendo coisas, Ela vinha de outra cidade, numa Kombi com outras mulheres, isso acontece muito no interior, Então, elas vinham numa Kombi vender prestação, então vendiam espelho, gel de massagem, pomada para dor, várias coisas elas vendiam, E aí, uma delas fez amizade, assim, entre aspas, com a minha mãe, Elas iam para lá uma vez no mês, iam vender, depois iam receber, e assim sempre estavam por lá todo mês. E essa mulher fez amizade com a minha mãe, essa vendedora. E aí, toda vez que ela passava lá, minha mãe abria a porta para ela, dava água para ela e ela conversava demais com a minha mãe. Até que um dia, ela revelou para minha mãe uma coisa que nos deixou chocadas. Ela disse que estava namorando um rapaz que era casado, tinha família, tinha filhos e tal, e estava muito apaixonada por ele. Só que desde o primeiro dia do relacionamento, que ele confirmou para ela que deixaria a esposa e os filhos para ficar com ela, assumir ali aquele amor que eles estavam vivendo, E aí ela disse que os dias foram se passando, os meses foram se passando e anos, e ele não tomava uma decisão. Até que um dia ela deu o checkmate, colocou ele contra a parede e disse: olha, ou você fica com sua mulher e seus filhos, ou você fica comigo. Não tem como você ficar com as duas. E aí ele olhou bem para ela e afirmou que ia continuar com a esposa e os filhos, que não ia deixar a família dele por ela.
Ela se mostrou conformada com o que ele tinha dito e foi embora. Só que aí, como ela ia muito para minha cidade e sabia que lá existiam essas 3 casas de macumba, o que ela fez? Procurou um desses lugares e fez ali um trabalho para aquele homem. O trabalho que ela fez não foi para ele deixar a família e voltar para ela, mas o trabalho que ela fez foi para que a macumbeira, ali fizesse aquele trabalho para tirar a vida do amante dela, que era caminhoneiro, Então ela foi, a pessoa disse o que ia precisar para fazer o trabalho, disse quanto ia cobrar e ela foi lá, fez tudo que a macumbeira pediu. Dias depois, chega a notícia para ela de que de fato aquele rapaz, ele sofreu um acidente com o caminhão e não sobreviveu. Poucos dias depois que o trabalho foi feito, aquele homem perdeu a sua vida. Minha mãe ficou chocada com tudo aquilo que estava ouvindo e a partir daquele dia, incrivelmente, a partir daquele dia, a Kombi passou a não ir mais para a nossa rua. Não sei se continuou indo para a cidade, mas para a nossa rua ela não ia mais e a partir daquele dia minha mãe nunca mais viu aquela mulher. Mas essa história me chocou e me marcou muito. E eu trouxe esse breve relato aqui para nós analisarmos juntos essa situação. Veja só, acreditar que toda religião leva a Deus, todo caminho leva a Deus, é acreditar que essa macumbeira que está ali trabalhando no terreiro de Umbanda, fazendo trabalhos para destruir famílias, para acabar com a vida das pessoas, é acreditar que essa pessoa, no final das contas, obterá a salvação. Cristo Jesus vai salvá-la, sem ela ter uma mudança de vida. Eu não estou julgando a vida da pessoa, mas de acordo com as Escrituras, é necessário que o ser humano ele se converta dos seus caminhos maus e se volte para Cristo, para caminhar junto com o povo que está indo rumo a Canaã celestial. Você percebeu o quão perigoso é acreditar nesse tipo de coisa? Pois bem, o vídeo de hoje vai tratar justamente desse assunto. Veremos que nem todas as religiões nos conduzem à salvação, mas que, pelo contrário, o nosso Deus tem sim a sua igreja verdadeira aqui nessa terra. O testemunho de hoje vem lá de Goiânia, no Goiás, e nós vamos conhecer um pedacinho da história do pastor da igreja Assembleia de Deus, o senhor Romeu. Ele foi pastor por cerca de 11 anos na igreja Manaim e há 10 anos pastor da igreja Assembleia de Deus. O senhor Romeu, mesmo sendo um sacerdote há tantos anos, sempre teve sede da palavra de Deus e sempre tentou aprender mais e mais da sua palavra, orando a Deus para que Deus lhe desse cada vez mais sabedoria. Até que um dia Deus se manifestou a ele e o que Deus lhe revelou lhe trouxe ânimo, lhe trouxe paz e alegria ao seu coração. Mesmo sendo pastor da igreja Assembleia de Deus há tantos anos, o senhor Romeu queria ter a certeza que ele estava congregando de fato na igreja verdadeira do Senhor. E quantas vezes você já não ouviu por aí alguém dizer: a igreja verdadeira é a X ou é a Y? Mas baseada em quê? A igreja verdadeira do Senhor, ela é citada na sua palavra e aqui na Bíblia Sagrada existem sim algumas características que Deus deixou para que o seu povo se guiasse pela igreja certa. Uma dessas características está aqui, em Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Aqui é dito que qualquer forma de doutrina ou pregação que não estiver de acordo com a lei, ou seja, com a Bíblia Sagrada, nem tiver de acordo com o testemunho dos profetas, este que está lhes falando não está iluminado. Ou seja, uma igreja que tem como líder uma pessoa que prega contra as Escrituras, que o que ele prega vai contra as doutrinas e ensinamentos que a Bíblia Sagrada nos ensina, essa pessoa não está sendo conduzida por Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém falar por aí que só o que vale é o Novo Testamento? O Antigo Testamento ficou no passado, de lá não se pode tirar mais nada.
Mas se eu te disser que na Bíblia Sagrada diz o seguinte, olha lá, em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, é dito o seguinte, que toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Ou seja, é toda a Bíblia Sagrada. Ela, por completo, ela é o manual do cristão. Com o estudo das Escrituras e uma vida de oração, Deus com certeza vai te revelar qual é a igreja verdadeira do Senhor. E foi o que ele fez na vida do Senhor Romeu. Aquela revelação vibrou o coração do Senhor Romeu de alegria e de paz. Louvado seja Deus por isso. Mas qual terá sido a igreja que o Senhor revelou ao Senhor Romeu? Terá sido a Assembleia de Deus ou alguma outra denominação? Tudo aconteceu num determinado dia que o Senhor Romeu estava assistindo televisão e ele foi mudando a lei de canal até que ele parou num canal religioso. O apresentador estava falando sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos. O Senhor Romeu ficou vidrado naquela explicação. Ele conta que em poucos minutos ele viu coisas que nunca havia visto em tantos anos de ministério. Ao passar dos dias, o Senhor Romeu foi assistindo mais e mais esse programa e ele foi percebendo que estava havendo ali um processo de transformação, tanto na sua vida pessoal como também na sua vida ministerial. O Senhor Romeu teve curiosidade de procurar aquela igreja que estava falando sobre tantos assuntos de forma tão diferente, mostrando coisas que ele nunca havia visto. Ele sentiu então o desejo de procurar aquela igreja. O tal programa que ele vinha assistindo era o Arena do Futuro da Novo Tempo. O apresentador era o pastor Luiz Gonçalves. E a igreja que ele foi à procura foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Chegando lá, ele procurou o pastor ali da localidade e explicou para ele que estava assistindo o programa do pastor Luiz Gonçalves e tinha anotado ali mais de 70 temas que o pastor Luiz Gonçalves abordou no canal. Desde a volta de Jesus, as profecias, o arrebatamento, a mortalidade da alma, dentre tantos outros temas, estavam todos ali no caderno do Senhor Romeu. Ele foi decidido, ele foi focado no que ele queria. Quando o pastor da Igreja Adventista viu aquilo, ficou admirado com aquele caderno e perguntou para o pastor Romeu, certo, o senhor assistiu esses programas todos, anotou tudo isso aí, fez todas essas observações, mas ficou alguma dúvida no senhor? O senhor veio aqui para esclarecer isso? E o pastor Romeu olhou bem nos olhos do pastor adventista e disse, não, eu não tenho nenhuma dúvida. Na verdade, eu procurei aqui a igreja de vocês porque eu também quero ser um adventista. Eu quero me batizar nessa igreja e eu quero continuar minha caminhada nela, porque através dessa igreja os meus olhos foram abertos para coisas que em tantos anos de ministério eu nunca havia visto, eu nunca havia aprendido e nunca a palavra de Deus fez tanto sentido na minha vida como nos últimos dias. Enfim, o pastor Romeu foi batizado nas águas, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele deixou de ser pastor assembleiano para se tornar um membro adventista. Dentre todos os ensinos que ele já teve até aqui e continua tendo, ele revelou que agora sim ele compreende que o sábado é um dia santificado e separado por Deus para o nosso descanso. E mais, ele tem prazer em dizer que compreendeu que o sábado, o quarto mandamento, é o selo de Deus para com o seu povo, é o sinal de Deus para com o seu povo. Assim como está escrito lá em Apocalipse 14:7, em Ezequiel 20:12, em Ezequiel 20:20, em Êxodo 20, capítulo 20, no caso do verso 8 ao 11. Louvado e exaltado seja o nosso Deus, porque ele se revela àqueles que o realmente buscam e buscam também a verdade.
Eu fico muito feliz que esse vídeo ele tenha chegado até você e tenha certeza, ele não chegou até você por acaso. Por isso, compartilhe esse testemunho com todos aqueles que você deseja alcançar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém.